Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a minha trajetória, como foi até o dia que me tornei delegado de polícia. Essa é uma pergunta que muitos alunos, muitos amigos fazem e gostariam de saber como foi todo o processo de estudos até eu conseguir ser aprovado. E agora eu decidi, com a marca de 5.000 assinantes aqui no nosso canal do YouTube, em comemoração, fazer esse vídeo e passar para vocês como foi essa minha experiência. Já quero deixar claro que essa minha experiência, como eu fiz, não necessariamente vai ser como você deve fazer. Eu fiz muitas coisas no passado que hoje eu faria diferente, inclusive relacionado à minha rotina de estudos, relacionado a como foi toda a técnica de estudos que eu utilizei. Mas eu vou de qualquer maneira passar, estando certo ou não, passar um pouco como foi a minha experiência. Para começar tudo, eu tenho que voltar lá atrás, quando eu via meus pais funcionários públicos aqui no Distrito Federal, e eu via que eles tinham uma qualidade de vida muito boa, que eles podiam estar em casa para almoçar com a gente, que eles chegavam à noite num horário bem razoável, que tínhamos finais de semana, e isso sempre me teve na minha cabeça de que ser funcionário público é uma carreira que me daria uma boa qualidade de vida, que eu não teria que dedicar toda a minha vida para trabalhar, mas que exercitando um bom trabalho eu teria tempo também para outros afazeres, para minha família, para ter lazer, entre outros assuntos. E eu via isso no exemplo deles. Mas foi passando o tempo, no segundo grau, eu entrei na faculdade e aí eu optei por fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Eu fiz administração na UNB, que é a federal aqui de Brasília, e fiz direito no UniCeub, que é uma particular muito bem conceituada. E durante os estudos eu tinha uma aptidão muito maior por administração pública do que por direito. Só que ao longo eu fiquei 4 semestres nas 2 faculdades. E aí eu fui pensando, não, quer saber? Acabei tomando a decisão e falei, não, eu vou ficar somente no direito. Larguei o curso de administração, muito em razão da Universidade de Brasília, que estava extremamente precária. Os professores não tinham um ensino muito bom, então eu decidi largar e ficar somente na universidade particular, porque lá tinham bons professores e eu sentia que o aprendizado era melhor para mim, apesar de eu não estar aproveitando tanto porque eu gostava mais de administração pública. Mas enfim, fiz a universidade sem levar a sério nem um pouco. Nunca fui um bom estudante. Não estudava, fazia aquela revisãozinha meia hora antes da prova, só para conseguir tirar ali o índice mínimo e ser aprovado. Nunca levei a sério a faculdade e como me arrependo por não ter feito isso. E aí, me formei, obviamente, sem nenhuma dificuldade, não tive problema de reprovar em matéria nem nada, fiz meu TCC, um tema muito interessante, mas sob controle de constitucionalidade, inclusive. E aí, depois que eu me formei, eu falei, olha, ou eu fico aqui em Brasília, e aqui eu tinha a oportunidade de trabalhar em escritórios, ou então eu vou fazer uma pós-graduação lá em São Paulo. E essa pós-graduação em São Paulo me chamava mais a minha atenção, não por interesse profissional, acadêmico, mas simplesmente por ter novas experiências na vida, né? Sair um pouco de Brasília. E eu fui para São Paulo, mas obviamente, para não dizer que eu estava indo para lá sem fazer nada, eu procurei um bom curso de uma pós-graduação em Direito Administrativo na Fundação Getúlio Vargas. Excelente pós-graduação, foram 2 anos de pós-graduação e enquanto eu estava nessa pós-graduação, foi quando eu comecei a perceber a importância do estudo. Eu via colegas extremamente bem preparados, falando muito bem, discorrendo, tendo conhecimento jurídico que eu não tinha. E às vezes muitos deles eram recém-formados. Então eu falei, olha, eu estou ficando para trás, eu tenho que começar a me mexer. Só que nesse meio tempo eu acabei entrando numa multinacional, KPMG, como consultor tributário, e entrei nesse mundo do direito tributário e me apaixonei. Achei muito legal, muito interessante. Fiquei lá cerca de 1 ano na KPMG e depois passei por um escritório de advocacia tributário, atuando como advogado. Fiquei lá também cerca de 1 ano, 1 ano e 6 meses mais ou menos. E também achei a experiência muito válida. Só que essa experiência de São Paulo, eu pude notar que a iniciativa privada, principalmente na cidade de São Paulo, e quem é de São Paulo entende o que eu estou falando, em multinacionais, em escritórios de advocacia, tem muito dinheiro, rola muito dinheiro nessas empresas, nesses escritórios. Só que a quantidade de dinheiro é proporcional à demanda que tem do profissional. Então, é uma demanda muito grande. Você não tem, muitas vezes, final de semana. Você não vai ter noite. Você fica até muito tarde no trabalho. E eu pude perceber que não só eu, que era um mero
um reles advogado do escritório, mas mesmo os sócios que ganhavam muito dinheiro e que já tinham famílias e suas vidas estruturadas, trabalhavam muito também, não tinham muito tempo para outros afazeres. E aquilo me assustou um pouco, mas eu continuei e tentei insistir. Até o momento que chegou uma época que teria uma promoção na minha função. E essa promoção me foi prometida, digamos assim, né? Eu realmente estava confiante que iria recebê-la, já tinha me prometido que eu receberia esse aumento, seria elevado o meu cargo. E na hora de me dar essa promoção, voltaram atrás e disseram que eu não a receberia. Aquilo me deixou bem frustrado, aquilo me deixou bem... Poxa, eu fiz aqui o que eu deveria fazer, mas por uma opção de outra pessoa, eu acabei não sendo promovido. Aquilo me deixou frustrado, isso era final do ano de 2012, e aí eu pensei comigo mesmo, eu estava prestes a me casar, inclusive, falei com a minha noiva à época, e falei, olha, estou pensando em voltar para Brasília, e ela é de lá, a gente tinha se conhecido lá. Estou pensando em voltar para Brasília, lá eu consigo me manter como advogado, e eu vou começar a estudar para concurso público. Ela de imediato ficou um pouco receosa, obviamente, mas de imediato concordou com a minha ideia e no final de 2012, praticamente início de 2013, a gente se mudou para Brasília. Eu voltei para Brasília e ela se mudou para cá, a gente já tinha casado então. E eu comecei a estudar. Para me manter, eu fazia alguns serviços correspondentes aqui em Brasília, para esse escritório lá de São Paulo que eu trabalhava, e fazia um servicinho ou outro que eu arranjava aqui em Brasília. Era bem pouco, era o suficiente para a gente se manter realmente, e eu despendia 1h30, 2 horas por dia trabalhando. E todo o restante do tempo era dedicado aos estudos. Eu acordava por volta das 8 da manhã, tomava café da manhã e ficava estudando até a hora do almoço. Da hora do almoço, parava 1 horinha, voltava a estudar até a noite. E ia até umas 7, 8 horas da noite, quando eu percebi que eu estava já bem cansado, e aí parava de estudar. E pessoal, a minha estratégia de início de estudos, eu fui pegando uns livros que eu tinha da época da faculdade, é o que eu tinha na mão, e eu vi que assim, em 2, 3 semanas eu vi que aqueles livros, eles eram livros acadêmicos, mas não eram os mais indicados para eu estudar para concurso público. Uma linguagem complicada, não era uma coisa muito direta, e eu percebi que eu não estava usando o material adequado. E aí depois de um tempo, eu comecei a entrar em fóruns, né? Naquela época tinha muitos fóruns, e fui pegando dicas de quais eram os livros bons. Até o dia que eu peguei então o livro de Direito Constitucional Descomplicado, do Marcelo Alexandrino e do Vicente Paulo. E aquele livro, eu posso dizer para vocês, mudou a minha vida. E eu digo que mudou a minha vida porque foi com esse livro que eu passei a entender realmente o direito constitucional. Eu peguei do início da primeira página e fui até a última direto, sem estudar nenhuma outra matéria no período de 1 mês. Em 1 mês eu finalizei aquele livro, fazendo vários exercícios. Sempre que eu lia as matérias, eu já buscava exercícios. A gente não tinha facilidade de sites, né, tão bons como temos hoje em dia, com questões disponibilizadas. É pouco tempo atrás, pessoal, mas já era diferente. A indústria de concurso público mudou demais nos últimos anos. Então, eu procurava muitos materiais de cursos preparatórios ou algumas provas antigas que estavam disponibilizadas na internet para fazer exercícios. E aí eu fazia muitos exercícios, mas foi 1 mês sem tocar em nenhuma outra matéria, estudando direito constitucional. E uma coisa que eu fiz, que eu achei excelente, que eu sempre sugiro, desde o primeiro dia de estudo, eu fui escrevendo. Eu fui fazendo resumos, fui fazendo fichas do que eu tinha aprendido, do que eu tinha lido no livro. E isso me trouxe uma base. A partir daí me trouxe uma base que eu nunca mais perdi em direito constitucional. Eu nunca mais precisei pegar um livro e ler inteiro em direito constitucional. Eu nunca mais precisei pegar este livro novamente para reler. Por quê? Porque eu tinha feito um material de revisão e era um excelente material de revisão. Então, dali em diante, eu estudei esse livro no início de 2013, que eu perdi 1 mês da minha vida, 1 mês da minha vida estudando direito constitucional. Depois disso, eu nunca mais precisei pegar um livro de direito constitucional. Eu só pegava o meu material de revisão. Isso me trazia uma velocidade, uma rapidez para estudar. E isso, até 2015, quando eu fui aprovado para delegado de polícia, foi com aquela base, com aquele conhecimento que eu tinha obtido lá em janeiro, fevereiro de 2013. Gostei da experiência e fiz isso de novo, só que agora com direito administrativo. Peguei o livro,
Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, Direito Administrativo Descomplicado, e fui do início até o final, adotando a mesma técnica. Mas não deixei, nem vi mais, nem parei de revisar constitucional. Quando eu comecei a ver administrativo, foi um mês de administrativo, sem ver também qualquer outra matéria. Como eu falei para vocês, são várias técnicas que eu apliquei que hoje eu faria diferente. Eu não deixaria de estudar direito constitucional enquanto estava fazendo direito administrativo. Eu não estudaria somente direito administrativo. Eu já estudaria outras matérias também. Mas, de qualquer maneira, foi algo que eu fiz e acabou dando certo. E meu objetivo era ser, a princípio, analista judiciário e, eventualmente, continuar estudando. Então, eu comecei a fazer algumas provas de analista judiciário, só com conhecimento de constitucional e administrativo, e eu fui reparando que nessas matérias eu estava indo bem. Eu estava acertando a maioria das questões, apesar das outras eu estar completamente perdido. Só que eu fui fazendo isso, matéria por matéria. Então eu peguei administrativo, peguei constitucional, aí eu peguei raciocínio lógico, que caía na maioria das provas. Eu peguei direito civil, direito processual civil, direito penal, processo penal, e fui fazendo isso. Chegava nas provas, eu sempre tinha alguma matéria que eu não tinha visto ainda. E muitas vezes eu conseguia até ser aprovado, faltando ver uma matéria ou outra, mas porque eu tinha feito uma base muito boa. Enfim, para encurtar aqui a nossa história, acabou que surgiu a prova de agente da Polícia Civil do Distrito Federal e eu vi que a matéria era muito semelhante à que eu estava estudando. Então eu falei, olha, vou fazer esse concurso, não era meu foco, mas eu falei, vou fazer esse concurso para ver no que dá. E acabou dando. Acabou que eu fui aprovado, tive uma excelente nota, fiquei com uma colocação muito boa e continuei estudando. Eu não parei de estudar quando eu fui aprovado. Eu continuei estudando. Chegou a época do curso de formação, porque polícia, vocês sabem, são várias fases. Chegou na época do curso de formação, obviamente eu parei de estudar, foram 2 meses bem intensos. Eu chegava em casa à noite sem nenhuma força para continuar estudando. E eu até acho que eu já falei isso para algumas vezes, eu até me sentia mal no curso de formação, porque eu via ali muitas pessoas que amavam as carreiras policiais, que desde sempre sonhavam com aquilo, eram vocacionadas, e eu não era, eu tinha caído totalmente de paraquedas naquele curso de formação. Só que eu pude reparar depois que muitas pessoas estavam na mesma situação que eu. E eu falei, olha, eu estou aqui porque eu fiz por onde? Eu mereci para estar aqui. Então deixa eu parar de me sentir mal por ter tirado a vaga de alguém que tinha um sonho e deixa eu aproveitar, deixa eu aprender. E pessoal, eu tive uma transformação muito grande do dia que eu entrei no curso de formação até o dia que eu saí. Foi ali que eu senti que eu estava gostando daquilo, que eu queria ser policial, que eu queria continuar. E aí eu mudei completamente meu foco. Eu falei, eu não vou mais estudar para ser analista judiciário, eu não vou estudar para eventualmente um dia ser juiz, Ministério Público, não. Eu vou estudar para me tornar delegado. E quando eu saí do curso de formação, eu lembro no dia que eu fiz a prova do curso de formação, no dia seguinte, acho que já foi feita a homologação, foi bem rápido, já saiu a nomeação, em 3, 4 dias depois do curso de formação, eu já estava empossado, foi mais ou menos na época da Copa do Mundo de 2014. E no dia seguinte que eu fui empossado, eu continuei a estudar. E muitas pessoas falam, poxa, mas tem motivação da onde? Pessoal, motivação é você quem faz. São os seus sonhos, é o que você está determinado. E eu estava determinado a me tornar delegado. Então, no dia seguinte à minha nomeação como agente de polícia, eu recomecei a estudar. Isso foi em julho de 2014, né? Eu tinha ficado parado somente 2 meses. Julho de 2014. Estudei, esperando provas de delegado surgirem. E no final do ano, 31 de dezembro de 2014, surgiu bem a prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu estava disposto a ir para outros estados, mas não estava saindo muitas provas. Saiu uma do Ceará, que eu não me interessei muito, nem lembro por que razão. Depois saiu uma de Pernambuco, que eu até fiz a minha matrícula, a minha inscrição, só que a prova foi cancelada 2, 3 dias antes da prova. Então, quando saiu esse edital da Polícia Civil do Distrito Federal, e a prova seria só em maio, eu falei, cara, eu ainda tenho 5 meses para estudar para essa prova. Olha que bizarro, o edital saiu com 5 meses de antecedência em relação à prova. E eu peguei esses 5 meses e acabou minha vida. Foram 5 meses de dedicação absoluta, de dedicação completamente voltada para essa prova de delegado. E, né, minha esposa teve uma compreensão muito grande, chegando perto da prova, ela viajava para daí eu poder ficar mais concentrado nas últimas 2 semanas antes da prova, então ela sempre teve uma compreensão muito grande com relação à dedicação que eu tinha. E eu já era policial, né? Então eu tinha que fazer a minha escala de 24 horas no plantão, na PCDF, e 72 horas de descanso.
né? Eu chegava às vezes muito cansado do plantão noturno da noite anterior e não queria nem saber. Entrava para começar a estudar e não parava até a noite. Nunca estudei de madrugada porque eu acho que você cansado, você acaba não absorvendo nada. Então eu preferia dormir à noite para estar bem no dia seguinte e continuar estudando. E aí então, pessoal, estudei demais. Acabou que essa foi a primeira prova de delegado que eu fiz, né, depois que eu comecei a estudar. E fui aprovado na prova objetiva de delegado. Passados 2 a 3 meses foi a prova discursiva, que foi uma prova dificílima. Para vocês terem uma ideia, tinham 800 candidatos que foram convocados para a segunda fase. Dos 800, somente 200 foram aprovados. E eu tinha conseguido uma boa colocação na prova objetivo, algo em torno de, na colocação 300, 280, algo assim. E quando teve a prova discursiva, como houve muitas reprovações, muitas eliminações, e eu consegui tirar uma nota muito boa, que foi bem acima da média na prova discursiva, eu consegui saltar, digamos assim, várias posições e fiquei no top 50, acho que 40, 45. E depois, nas demais fases, eu acabei galgando mais posições e finalizei em 38º na prova de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Teve as fases ainda de TAF, que eu nunca tive dificuldade, então foi bem tranquilo, exames médicos, exame psicotécnico e teve a prova oral. E a prova oral é realmente aquilo que dizem, é um temor, é uma coisa que você fica assim absolutamente desesperado. Afinal, é a última fase do concurso e você não pode falhar. Você foi até ali, você passou por todas as fases, várias eliminações e você conseguiu chegar na prova oral. É aquele momento que você vai decidir a sua vida e que você vai estar diante de uma banca que vão te fazer perguntas, vão testar o seu conhecimento e você tem que ter uma boa oratória e bom conhecimento jurídico. E, acima de tudo, tranquilidade, o que é quase impossível você ter. Eu fui para a prova oral e a prova oral da PCDF foi da seguinte maneira. A banca chegava, entregava para você uma folha e nessa folha tinham várias perguntas das matérias de Constitucional, Administrativo, Penal e Processo Penal e você lia todas essas perguntas e começava a responder cada uma delas. E dentro da sua resposta, a banca podia fazer alguns comentários e fazer novas perguntas. A minha banca era um delegado de polícia e 2 membros do Ministério Público. Eram 3 pessoas na banca. E aí, na hora que eu li todas as perguntas e falei, cara, eu sei a resposta para essa, eu sei a resposta para essa, eu sei a resposta para essa, e vi que eu sabia a resposta de todas as matérias, de todas as perguntas, aquilo ali já me trouxe uma paz, assim, uma tranquilidade. E eu falei, tá dominado, agora é só falar o que eu sei aqui. E aí eu comecei a falar e não parei mais, foi bem tranquilo até a prova oral. Fizeram algumas perguntas e aí você tinha que saber responder, a maioria eu sabia responder, uma ou outra eu não sabia exatamente, fui tentando ali disfarçar um pouco, mas acabou que eu tive uma nota muito boa, eu fiquei com a nota, tirei 39 de 40 pontos disputados. Então eu tive uma nota muito boa, que também me fez ganhar algumas posições para conseguir a classificação final de 38º. Então, pessoal, preparação para concurso público é uma preparação que exige completude. Você tem que se preparar fisicamente, principalmente as carreiras policiais, mas os demais também. Mesmo provas que às vezes não vai ter prova oral, não vai ter TAF, você tem que fazer uma preparação ampla. E eu sempre falo isso para os alunos, não adianta a gente focar somente naquilo que vai cair. Deixa eu pegar aqui somente exatamente o que está aqui no edital. Se você não consegue ter uma visão ampla da matéria, você vai, o examinador ele consegue acabar pegando você de calças curtas, sem que você perceba. Então isso foi um cuidado que eu sempre tive. Eu sempre estudava mais, às vezes, do que o edital estava pedindo. E esse fato de eu ter feito esse estudo amplo de cada uma das matérias e ter conseguido preparar bons materiais de revisão, me possibilitou sempre estar atualizado com aquelas matérias, assim, sempre me possibilitou revisar, conseguir relembrar de tudo que eu tinha estudado, sem que eu precisasse perder aquele tempo que eu perdi lá no início, 1 mês em cada matéria. Hoje eu não recomendo isso para os alunos, eu recomendo que eles façam um estudo balanceado entre as matérias, não pegar somente uma de cada vez. Mas foi isso que eu fiz, foi isso que deu certo e eu não tenho como não ficar feliz, já que afinal eu consegui chegar aqui no cargo de delegado de polícia. Eu sou extremamente feliz por esse cargo, extremamente feliz pela opção que eu fiz lá atrás, pessoal. Eu sempre fui muito de ver oportunidades na vida.
e eu vi a oportunidade, né? Talvez as pessoas nem enxerguem muito como uma oportunidade, mas eu vi uma oportunidade de estudar para concursos públicos. E depois eu fui vendo a oportunidade que eu teria e a felicidade que eu teria me tornando um policial e sendo um delegado de polícia. E hoje eu estou nessa carreira e tenho grande gratidão por estar aqui. Pessoal, esse era um resumo, um pouquinho da minha história, um pouquinho de como as coisas aconteceram. Tem muito ainda que eu gostaria de falar, né? A minha rotina de estudos não foi tão simplória como eu falei com vocês aqui. Tem muita coisa que aconteceu nesse meio tempo, muitas técnicas que eu utilizei, muitos desafios e obstáculos que eu enfrentei, mas isso fica para outros vídeos. Hoje era isso que eu queria falar com vocês. Meus amigos, se tiverem qualquer dúvida, quiserem saber um pouco mais aí sobre a minha rotina de estudos, sobre, né, enfim, perguntas que vocês tenham sobre essa minha jornada até alcançar o cargo de delegado de polícia, perguntem aí nos comentários, eu sempre olho, busco responder todos os comentários, a gente vai se falando. Então, um grande abraço, obrigado por fazer parte desse canal, atingimos então a marca de 5.000 assinantes e fico extremamente feliz com o seu reconhecimento. Podem contar comigo e nos falamos até o próximo vídeo. Um grande abraço.